Olá, paz e luz a todos. Nosso momento leitura de hoje continua no Evangelho segundo o Espiritismo, a introdução, no item 3, Notícias Históricas. Escribas, nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam causa comuns com os fariseus, de cujos princípios partilhavam, bem como da antipatia que aqueles voltavam aos inovadores. Então, daí a desenvolvê-lo, daí a envolvê-lo Jesus na reprovação que lançava aos fariseus. Essênios ou Esseus, também seita judia fundada cerca do ano de 150 a.C. de Jesus Cristo, ao tempo dos Macabeus, e cujos membros, habitando uma espécie de mosteiros, formavam entre si uma como associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes brandos e por austeras virtudes. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Fariseus do hebreu, parush, divisão, separação, seita que teve por chefe Hilele, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que só se deveria depositar fé nas Escrituras. Tomava parte ativa das controvérsias religiosas. Servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente do proselitismo, inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, mas, sobre as aparências da meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Nazareno, nome dado na antiga lei aos judeus que faziam voto, ou perpétuo ou temporário, de guardar perfeita pureza. Eles se comprometiam a observar a castidade, a abster-se de bebidas alcoólicas e conservar a cabeleira. No caso, Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus de Nazaré. Portageiros eram os arrecadadores de baixa categoria, incumbidos principalmente da cobrança dos direitos de entrada nas cidades. Suas funções correspondiam mais ou menos a dos empregados de alfândega e recebedores dos direitos de barreiras. Compartilhavam da repulsa que pesava sobre os publicanos em geral. Essa a razão porque no Evangelho se depara frequentemente com a palavra publicano ao lado da expressão gente de má vida. Publicanos eram assim chamados na antiga Roma, os cavalheiros arrendatários das taxas públicas, incumbidos da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie. Quer em Roma mesma, quer nas outras partes do império. Então, saduceus, seita judia, que se formou por volta do ano 248 a.C. de Jesus Cristo, e cujo nome lhe veio
do de Sadoc, seu fundador. Não criam na imortalidade, nem na ressurreição, nem nos anjos bons e maus. Entretanto, criam em Deus, nada porém esperando após a morte só, e serviam tendo em vista recompensas temporárias, ao que, segundo eles, se limitava a providência divina. Samaritanos. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados, anematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinham, pois, por fundamento único, a divergência das opiniões religiosas, se bem fosse a mesma a origem das crenças de uma e outra. Eram os protestantes desse tempo. Terapeutas, do grego terapeutai, formado de terapeuin, servir, cuidar, isto é, servidores de Deus ou curadores. Eram sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria e no Egito. Tinham muita relação com os essênios, cujos princípios adotavam, aplicando-se, como esses últimos, à prática de todas as virtudes. Eram de extrema frugalidade na alimentação. Conclusão do estudo. Para melhor compreensão das passagens bíblicas, faz-se necessária uma gama de informações históricas. Mais uma vez é comprovado o bom senso do codificador da doutrina espírita que, inspirado pelos espíritos, fez essa compilação simples e ao alcance de todos. Dessa forma, uma série de trechos bíblicos que interiormente passava despercebido por muitos puderam ser bem compreendidos. Porque Jesus contou a parábola do bom samaritano, está lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Conforme podemos ver na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, os samaritanos eram tidos como os heréticos, sendo, portanto, perseguidos pelos judeus. Era um povo colocado à margem da sociedade. Jesus, ao narrar essa parábola, quis demonstrar que não é o pertencer a esse ou aquele povo, a essa ou aquela seita, que exalta o homem, e sim ter o amor no coração. Então fica aí a leitura, esse momento de leitura, né, do Evangelho. E só dando uma dica para você, se não tem o Evangelho e queiram estudar, nós encontramos na internet aí para download. Então é só baixar no seu computador em forma de PDF. Você vai ter o Evangelho para seus estudos. Paz e luz.